Ministério Internacional Bezerra de Menezes Evangelismo Mundial apresenta a verdade sobre o Espiritismo. Aprenda como evangelizar através da Palavra de Deus. Conheça a verdade sobre as doutrinas espíritas e seu fundador. Pastor Antônio Bezerra de Menezes, conferencista internacional, ministro batista, preletor da ADONEP e consultor do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Evangelização. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos estar falando para você nessa fita como evangelizar espíritas e também outras pessoas que ainda não conhecem a verdade. A palavra de Deus diz aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Marcos, no capítulo número 16, no versículo número 15 até o versículo número 18, o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E esses sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão ou serão curados. Querido amigo, eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para trazer o reino de Deus, a glória do Pai. Ele veio e se manifestou em carne, Ele nasceu aqui nesse mundo para manifestar a glória de Deus. E a palavra de Deus é muito clara. A Bíblia Sagrada diz, aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo pecou e peca desde o princípio. E para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então o Senhor Jesus veio desfazer as obras do diabo. E o que é a obra do diabo? É tudo aquilo que diz respeito ao pecado, diz respeito às coisas que são contrárias à vontade de Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, no Evangelho de João 8, versículo 36, se o Filho, o Senhor Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E também diz em João 8, versículo 32, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um dos mandamentos bíblicos é esse, que você possa realmente seguir a grande comissão. O grande mandamento de Deus qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você ama as pessoas, você vai evangelizar realmente para que as pessoas conheçam a verdade, conheçam a Bíblia, que é a palavra de Deus, e elas conheçam verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Agora, o segundo princípio dessa lei é o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E depois, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, que é a grande comissão. E é isso que nós vamos falar nessa fita, ensinando a você como você vai evangelizar pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Eu tenho uma experiência muito grande nessa área, porque nesses 9 anos eu me tornei um ministro do Evangelho, pregador da palavra de Deus, e como evangelista e ganhador de almas, eu creio que nosso trabalho, no fruto que tem dado e nos resultados que tem acontecido, na minha própria família eu tenho 134 pessoas já convertidas a Jesus Cristo, libertas do Espiritismo, e pessoas que hoje vivem realmente no plano de Deus. E também desses 134, 8 já são ministros do Evangelho, um evangelista, 2 presbíteros, 3 pastores, né? Então, e outros já são obreiros na seara do Senhor. Graças a Deus, que Deus possa estar com você e durante essa caminhada Deus possa te instruir, o Espírito Santo de Deus possa lhe instruir tremendamente para que você possa ser um pregador da palavra de Deus. Nós vamos estar mostrando as doutrinas espíritas e o que a Bíblia diz sobre a palavra de Deus, sobre como evangelizar essas pessoas. Eu desejo que a unção do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e que haja uma manifestação do poder de Deus e que você possa dar muitos frutos, porque a Bíblia diz que pelos frutos vos conhecereis. Se nós temos frutos, realmente estamos fazendo a vontade do nosso Pai. Deus abençoe grandemente. O que é Espiritismo? O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência
cujas principais doutrinas são a reencarnação, a consulta aos mortos, as operações espirituais, e as doutrinas do Espiritismo falam muito da caridade, e também não somente da caridade às pessoas que estão necessitadas, mas também eles querem ajudar aqueles espíritos chamados espíritos inferiores que necessitam de luz, de prece. Então o Espiritismo também trabalha na área da mediunidade e também na área das operações cirúrgicas ou mediúnicas. Então nesse bloco eu quero falar para vocês sobre isso daí. O Espiritismo no Brasil começa no século passado com a fundação da FEB, Federação Espírita Brasileira. E um dos primeiros presidentes da FEB, fundadores da FEB, foi meu tetravô, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que era médico humanitarista, e como médico humanitarista caridoso, ele se torna o primeiro presidente da Federação Espírita. Então, eu quero te incentivar nesse bloco a conhecer que o Espiritismo, essa doutrina espírita, ajuda aos espíritos desencarnados, que estão chamados sem luz, ou então pessoas que precisam de preces. Essa doutrina, ela é uma doutrina cheia de confusões, cheia de problemas. E as pessoas que se envolvem com a doutrina espírita, elas acabam perdendo bens materiais, perdendo paz, tranquilidade. E, infelizmente, no Brasil, nesses 100 anos da formação do Espiritismo, nós nos tornamos na maior nação espírita do mundo. Nós temos, segundo pesquisas do Conselho de Pastores, nós temos aproximadamente 60% da população brasileira envolvida direta ou indiretamente com as obras do Espiritismo, com o Espiritismo de mesa branca, chamado Espiritismo científico, com a Umbanda, o Candomblé, Quimbanda e até com magia negra. São todas as diversas formas do Espiritismo. Embora as pessoas não queiram misturar o kardecismo com a Umbanda e o Candomblé, mas na realidade tudo aquilo se manifesta como Espiritismo, através da doutrina de consulta aos mortos e doutrina também de fazer a ajuda ao próximo, operações mediúnicas, operações cirúrgicas. Então existem 60% ou 96 milhões de pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com as obras do Espiritismo. Então você precisa realmente desenvolver o seu ministério para essa área de evangelizar pessoas que estão presas ainda nas mãos do diabo através do Espiritismo. Às vezes os espíritas não entendem por que o Espiritismo ou o espírita está nas mãos do diabo. Então você vai descobrir durante essa fita por que eu vou estar falando, por que isso realmente é uma doutrina contrária à vontade de Deus e contrária à Bíblia Sagrada. E o Espiritismo no Brasil ele cresceu muito, mas há muitas formas de você evangelizar a tua família. A Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então é uma oportunidade muito grande que Deus está nos dando para evangelizar essas pessoas. E se Deus garante que vai ser salvo a sua casa, nada mais confortante que você poder aprender como evangelizar esse povo, conhecer as suas doutrinas, conhecer o que a Bíblia fala da doutrina espírita, o que a Bíblia fala sobre consulta aos mortos, sobre operações espirituais, para que você possa realmente pregar a salvação que é Cristo Jesus e essas pessoas serem libertas do poder das trevas. Então, eu te desafio nessa fita que você seja realmente uma pessoa ungida de Deus. Se você é uma pessoa que buscando o Senhor, você estará se ungindo na presença do Pai, para buscar realmente palavra e a doutrina verdadeira da Bíblia, para que você possa ganhar essas almas para o reino de Deus. São 96 milhões de pessoas envolvidas direta ou indiretamente com as obras do Espiritismo, nas diversas formas de seitas dentro do Espiritismo. Então você se torne realmente, eu desejo que você se torne um grande ganhador de almas para o reino de Deus. Evangelho de Kardec versus Bíblia Sagrada. Agora eu vou explicar para vocês alguns assuntos que estão escritos no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Aliás, Allan Kardec, um francês chamado do professor Rivail, nome dele Hippolyte Léon Denisard Rivail, esse homem, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele chamado, seu codinome de Allan Kardec. Então ele diz aqui, na página 30 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina cristã e do Espiritismo, ele considera o Espiritismo como cristão também, os precursores Sócrates e Platão. Então eu vou ler para vocês aqui no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E vou mostrar 3 fatos dentro do Evangelho de Kardec que comprovam 3 coisas. A primeira delas, que
que a doutrina espírita ela é satânica e luciférica. O segundo fato é o seguinte, diz Kardec também, além de dizer no primeiro fato que ela é satânica e luciférica, que diz também que todo espírito ao morrer vai ser levado para o Hades, ou o inferno. E a terceira coisa, Kardec diz aqui nesse evangelho, que o espírito jamais poderá conversar com Deus, com a divindade, mas somente com os demônios. Então aqui eu vou ler para vocês. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se, lembrando-se do seu passado e sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. E diz ainda, não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva, da existência de outro mundo e da qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar-se e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, a doutrina espírita, segundo está escrito aqui, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Então, os anjos decaídos são os anjos que saíram do céu, foram expulsos do céu por Deus junto com Lúcifer. Então, a doutrina espírita, ela diz aqui, Allan Kardec, o pai do espiritismo, que ela é satânica, então ela é luciférica. Também diz aqui, no capítulo 5, na página 33, após a nossa morte, o gênio daimon, ou em parênteses, demônio, veja só, após a morte, o gênio daimon, demônio, isso para quem é espírito, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúne todos que devem ser conduzidos ao Hades. Hades quer dizer inferno, para o julgamento. As almas, depois de permanecer no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Essa é a doutrina dos anjos guardiões ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Então, como o espiritismo acredita na reencarnação, aqui ele diz que o tempo que a pessoa está na Terra, após a sua morte, o gênio daimon, o demônio, leva ela para ser julgada no Hades. Quer dizer, todo espírita vai para o Hades ou vai para o inferno. Quem diz isso é o próprio Kardec. E aqui diz no capítulo 6 também, uma coisa terrível. Os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra e são o laço que liga o grande todo consigo mesmo. A divindade, Deus, não entra jamais em comunicação direta com os homens. Aqui Kardec diz que nunca o homem vai se comunicar com Deus através do espiritismo, da doutrina espírita, mas sim somente com quem? Não entra em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília ou durante o sono. Então veja só, vigília, até no centro espírita, certo? Na vigília ou durante o sono, o homem espírita só conversa com os demônios, ele não conversa com Deus. Encerrando, aqui diz, em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, diz na palavra do Senhor: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. O que Kardec fez foi anunciar um evangelho maldito. Ele criou um evangelho maldito. A Bíblia diz que todo aquele que colocar ou tirar qualquer palavra desse livro, perderá todos os direitos que tem no céu, perderá as bênçãos do céu, será retirada da sua vida e trará maldição. Então, adulterar a palavra de Deus é um pecado gravíssimo. E o que Kardec fez? Pegou a ideia, sem ter o fundamento teológico, ele alterou essas coisas. E o apóstolo Paulo fala isso no livro de Gálatas, que aquele que mudasse, criasse um outro evangelho fosse maldito. A Bíblia, na verdade, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Os 66 livros da Bíblia, eles nos ensinam coisas profundas, coisas maravilhosas. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando a pessoa tem realmente a Bíblia nas suas mãos, ela começa a ler a palavra de Deus, ou melhor, examinar a palavra de Deus, como diz o Senhor Jesus, e começa a tirar da palavra de Deus a sua essência, o poder da palavra de Deus começa a se manifestar. E o poder da palavra de Deus vem para libertar as pessoas que necessitam de libertação. Então, eu antigamente não conhecia a Bíblia. Eu fui uma pessoa que mandei queimar a Bíblia, eu queimei a Bíblia. Eu não conhecia a Bíblia, eu era ignorante.
Então a pessoa, quando ela não dá valor à palavra de Deus, ela só traz maldição para a sua vida. Então o que aconteceu? As pessoas que lêem o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, é um livro totalmente sem fundamento, é um livro sem pé nem cabeça, que fala de espíritos, de reencarnações e dessas coisas. Mas a Bíblia, ela totalmente, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina coisas tremendas. Agora alguns dizem assim, que a Bíblia foi escrita por homens. Sim, ela foi escrita por homens, mas homens que foram inspirados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você nunca vai encontrar um livro tão poderoso como a Bíblia, que o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles são encaixados, eles se compõem num só livro, toda a história da Bíblia. E uma coisa mais interessante é que a Bíblia, ela mostra o pecado dos homens que serviram a Deus, o problema dos homens, ela mostra como Davi, que foi pecador, que errou muitas vezes. A Bíblia não esconde nada, ela diz aquilo que é, como foi a vida das pessoas. E os outros livros esotéricos, livros espíritas, só mostram coisas de fachada, só coisas boas. O próprio Evangelho de Kardec não fala que Kardec faliu, que ele teve uma empresa, que não deu certo a vida dele. Agora o cristianismo e a Bíblia mostram que nós somos pecadores, somos falhos e somos salvos pela graça de Deus. Então eu quero deixar bem claro isso, que o Evangelho de Kardec é um evangelho maldito. Ele traz maldição para as pessoas. Trouxe maldição para a minha família, que foi quebrada 100 anos depois de que iniciamos o processo desse espiritismo no país, aqui no Brasil. Então, o Evangelho de Kardec é um livro que não tem doutrina bíblica, doutrina inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ele traz doutrina errada. É isso que eu quero dizer. Reencarnação. Nesse bloco eu vou falar sobre reencarnação. A reencarnação é uma das doutrinas principais do Espiritismo. E ela é uma doutrina blasfema, porque ela fala de coisas, por exemplo, a crença da reencarnação traz a ideia de outros mundos habitados, mundos onde as pessoas e os seres vão habitar. E ela também vão passar por esses locais, por esses mundos habitados. No livro de Ramatiz, que falava da existência do planeta Marte, depois a sonda do homem chega em Marte e não achou ninguém lá. Então, quer dizer, já é uma prova científica que a reencarnação ela já está totalmente errada. E também nós temos que ter a visão da reencarnação à luz da Bíblia. Então nós vamos estudar agora 5 conceitos à luz da Bíblia sobre a doutrina da reencarnação. O primeiro deles não requer o abandono de qualquer religião. As pessoas que creem na reencarnação e são espíritas, não se requer o abandono de qualquer religião. A pessoa que vai ser uma pessoa espírita, ela pode continuar na religião dela. Então, caso a pessoa esteja errada nessa vida, ela não precisa se preocupar. Ela pode acertar na outra vida. Ela está errada, na outra vida ela acerta. Todos terão muitas oportunidades. É uma doutrina que não requer abandono de religião e nem abandonar a vida errada e a vida pecaminosa. No entanto, lemos em Provérbios 14, 12, há caminho que ao homem parece direito. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo que dá em caminhos e de morte, há caminhos que dão em morte. Há homens que pensam que estão certos, mas acabam em morte. Então, eu vou ler para vocês também Provérbios 12, no capítulo 12 de Provérbios, o versículo número 15, que diz assim, na palavra do Senhor. 12, versículo 15. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então a Bíblia diz isso. E também, aqui no capítulo 16 de Provérbios, versículo 25, diz assim, que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Muitas vezes a pessoa acha que está correta, que está tudo certo, mas aquilo conduz à morte dela. Então, primeira coisa, a reencarnação não requer abandono de qualquer religião. Segunda coisa, a reencarnação nega a existência do mal. O mal não existe. Aqui diz, não existe o pecado, apenas erro. No entanto, a Bíblia é clara em afirmar que por só um homem entrou o pecado no mundo. Por Adão entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então vamos ler aqui em Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 12, diz assim na Bíblia, na palavra de Deus, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós vamos ler também
Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também diz isso. E a Bíblia diz mais ainda em Romanos 6, 23, diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, a reencarnação nega a existência do mal. A terceira coisa que nega a reencarnação, ela não admite penas eternas. Ela não admite. Então também ela não admite, dentro da doutrina espírita, o inferno. A salvação será alcançada por todos no final. É uma visão do espiritismo, que todos alcançarão e serão espíritos iluminados. Não existe o diabo, nem inferno, nem céu. Mas a Bíblia deixa bem claro que se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 20, versículo 15. A quarta coisa da reencarnação que nós temos que analisar é que ela anula a graça. Cada um paga a sua dívida na exata proporção do débito. Tudo se baseia na justiça própria. Entretanto, Deus nos vê de maneira bem diferente. E nós lemos em Isaías 64, versículo 6, que todos nós somos o imundo, e todas as nossas injustiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como os ventos que arrebatam. Essa é a quarta coisa da reencarnação. A quinta coisa